Então, nós vamos fazer mais uma reunião de estudo da filosofia Rosa Cruz, saindo daqui do Centro Rosa Cruz de Campinas, tá bom? Hoje é a nossa 243ª reunião. E como nós fazemos aqui todos os domingos nesse horário, nós trazemos aqui alguns termos, algumas terminologias Rosa Cruzes que a gente utiliza no texto do dia. E hoje o texto é do conceito, da obra básica do conceito Rosa Cruz do Cosmos, como a gente faz todo domingo, do capítulo 14, Análise Oculta do Gênesis, a queda do homem. Lembrando que nós fizemos a semana retrasada, nós fizemos falamos apenas do assunto da queda do homem. Tem alguém gravando? E hoje nós vamos tratar dos dois últimos assuntos que ficaram pendentes. E assim nós vamos iniciar os nossos estudos aqui com a oração do estudante Rosa Cruz, para que a gente possa criar um ambiente espiritualizado para os nossos trabalhos de hoje. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Análise oculta do Gênesis, a queda do homem. Ainda sobre a análise do Gênesis, podemos juntar mais algumas palavras sobre a queda, a base do cristianismo popular. Se não tivesse havido queda, não haveria necessidade de plano de salvação. Quando, em meados da época lemônica, se efetuou a separação dos sexos, na qual trabalharam Jeová e seus anjos, o ego começou a agir ligeiramente em seu corpo denso, criando órgãos internos. Naquele tempo, o ser humano não tinha plena consciência de vigília, tal como possui hoje, mas com metade da força sexual, construiu o cérebro para a expressão de pensamento, na forma já indicada. Estava mais perto no mundo espiritual do que no físico. Mal podia ver seu corpo e era inconsciente do ato de propagação. A afirmação da Bíblia de que Jeová adormeceu o ser humano nesse ato é correta. Não havia nem dor nem perturbação alguma relacionada com o parto. Sua obscura consciência do ambiente não o inteirava ao morrer da perda do corpo, nem ao renascer da entrada no outro corpo denso. Recorde-se, os espíritos lucíferos eram uma parte da humanidade do período lunar, os atrasados da onda de vida dos anjos. Eram demasiado avançados para tomarem um corpo denso físico, mas necessitando de um órgão interno para a aquisição de conhecimento, podiam trabalhar por meio de um cérebro físico, coisa fora do poder dos anjos ou de Jeová. Esses espíritos entraram na coluna espinhal e no cérebro e falaram à mulher cuja imaginação, conforme já se explicou, tinha sido despertadas pelas práticas da raça lemúrica. Sendo a consciência predominantemente interna, Victória, e porque tinham entrado em seu cérebro por meio da medula espinhal serpentina, a mulher viu aqueles espíritos como serpentes. No preparo da mulher estava incluído assistir e observar as perigosas lutas e feitos dos seres humanos que se exercitavam no desenvolvimento da vontade. Muito frequentemente, os corpos morriam nas lutas. A mulher surpreendia-se ao ver essas coisas tão raras e tinha obscura consciência de que algo estranho acontecia. Embora consciente dos espíritos que perdiam seus corpos,
a imperfeita percepção do mundo físico não lhe dava poder para revelar aos amigos de seus corpos físicos destruídos. Os espíritos lucíferos resolveram o problema abrindo-lhe os olhos. Fizeram na ciência dos corpos o seu e o do homem, e ensinaram-na como podiam conquistar a morte, criando corpos novos. A morte não poderia mais dominá-los, porque, como Jeová, teria o poder de criar a vontade. Assim, Lúcifer abriu os olhos da mulher, e ela, vendo, ajudou o homem a abrir o seu. Desta maneira, de forma real, se bem que obscura, começaram a conhecer ou a perceber-se uns aos outros, e também ao mundo físico. Fizeram-se conscientes da morte e da dor, aprendendo a diferenciar o ser humano interno da roupagem que usava e renovava cada vez que era preciso dar um novo passo na evolução. O ser humano deixou de ser um autômato. Converteu-se num ser que podia pensar livremente à custa de sua imunidade à dor, às enfermidades e à morte. Interpretar o comer do fruto como um símbolo do ato gerador não é uma ideia absurda, como demonstra a declaração de Jeová, que não é um capricho, mas a declaração formal das consequências que adviriam do ato. Morreriam e a mulher teria seus filhos com dor e sofrimento. Jeová sabia que o ser humano, agora com a atenção fixada em sua roupagem física, perceberia a morte e que, não tendo ainda sabedoria para refrear as paixões e regular a relação sexual pelas posições dos astros, o abuso da função produziria o parto com dor. Para comentadores da Bíblia, sempre tem sido um enigma relacionar o comer da fruta com o nascimento de uma criança. A solução é bem fácil quando se compreende que o comer a fruta simboliza o ato gerador, o ato pelo qual o ser humano se converte em algo semelhante a Deus, conhece sua espécie e capacita-se para gerar novos seres. Na última parte da época lemúrica, quando o ser humano se arrogou o direito de praticar sem péias o ato gerador, foi sua poderosa vontade que lhe permitiu realizá-lo, comendo da árvore do conhecimento quando quisesse. Se capacitou para livremente criar um corpo novo ao perder o antigo veículo. Geralmente, a morte é considerada algo temível. Se o ser humano também tivesse comido da árvore da vida, teria aprendido o segredo de vitalizar perpetuamente seu corpo, o que teria sido ainda pior. Nossos corpos atuais não são perfeitos, mas os desses tempos antiquíssimos eram excessivamente primitivos. Por isso, foi bem fundada a medida quando as hierarquias criadoras impediram o ser humano de comer da árvore da vida, impedindo de renovar o corpo vital. Se o tivessem conseguido, ter-se-ia feito imortal, mas não poderia mais progredir. A evolução do ego depende da evolução dos seus veículos. Se não pudesse obter novos e mais perfeitos veículos por meio de sucessivas mortes e renascimentos, ter-se-ia estagnado. É máxima oculta, quanto mais frequentemente morremos, melhor poderemos viver. Cada nascimento proporciona uma nova oportunidade. Como vimos, o ser humano obteve o conhecimento por via cerebral, com o concomitante egoísmo,
à custa do poder de criar sozinho e a vontade livre à custa da dor e da morte. Quando aprender a empregar a inteligência para o bem da humanidade, adquirirá poder espiritual sobre a vida e guiar-se-á por conhecimento inato muito superior à atual consciência manifestada por via cerebral, tão superior a esta como a sua consciência de hoje é superior à consciência animal. A queda na geração foi necessária à construção do cérebro, que é um meio indireto de adquirir conhecimento. Será sucedido pelo contato direto com a sabedoria da natureza. Então, sem cooperação alguma, o ser humano poderá utilizar essa sabedoria na geração de novos corpos. A laringe falará novamente a palavra perdida, ou fiat criador, outrora empregada pelos antigos lemurianos, sob a direção dos grandes instrutores, para criar vegetais e animais. Será um criador de verdade, e não na forma relativa e convencional do presente. Empregando a palavra apropriada ou a fórmula mágica, poderá criar um corpo novo. Tudo que se manifestou durante a curva descendente da involução subsiste até alcançar o ponto correspondente do arco ascendente da evolução. Os atuais órgãos de geração degenerarão e atrofiar-se-ão. Os órgãos femininos foram os primeiros a existir como unidade separada. De acordo com a lei que diz que o primeiro será o último, serão os órgãos femininos os últimos a atrofiar-se. Os órgãos masculinos começarão a diferenciar-se depois e, já agora, começam a separar-se do corpo. O diagrama 13 ilustrará esse ponto. Nós vamos falar de duas terminologias hoje que estão relacionadas com o texto que acabamos de ler, que é quem são os espíritos lucíferos e o significado esotérico de comer o fruto. Eu vou começar e se alguém tiver alguma dúvida, por favor, levanta a mão, interrompe, tá? Pode perguntar, para que a gente possa abrir aí para discussão também, sem problema nenhum, e tirar dúvidas. Se eu não souber responder, tem um monte de gente aqui que sabe. Não vou perguntar não, você vai gramar nenhum. Vou perguntar. Então, nós vamos ver aqui o primeiro termo, que é quem são os espíritos lucíferos. Nós podemos encontrar em alguma literatura falando sobre essa classe de espírito lucífero, desses seres. Muitas vezes a gente acaba encontrando isso no singular, tá? Mas os espíritos lucíferos, eles são uma classe de seres no plural, porque são vários deles que atrasaram, né? Que pertencem à onda de vida dos anjos lá do período lunar, mas que na época eles se rebelaram e foram os atrasados desta onda de vida que nós conhecemos como anjos caídos, tá bom? E por eles serem atrasados de sua onda de vida dos anjos, eles não puderam adquirir experiências. Lógico que seguindo o esquema de evolução da onda de vida arcangélica, uma vez que eles acabaram se rebelando contra a evolução atual daquele período. E também eles se encontravam a meio caminho, vamos dizer assim, entre o ser humano, que tinha um cérebro, e os anjos, que não necessitam de cérebro. Mas, mesmo assim,
lá no período lunar, eles, se a gente veja, eles estavam muito além, né, da grande massa que atualmente constitui os mais avançados da nossa onda de vida humana. Lógico que a gente é um pouquinho inferior aos anjos hoje. Esses espíritos, eles só não desenvolveram tanto como os anjos, que eram a humanidade pioneira do período lunar, mas, entretanto, né, apesar deles não terem se desenvolvido como eles estavam muito mais avançados do que a nossa humanidade atual. Por isso que eles estavam entre o ser humano, que tem cérebro, e os anjos, que não necessitavam de cérebro. E nesse período, estavam, por assim dizer, né, em uma situação muito séria. Por quê? Porque o único caminho que puderam encontrar para se expressarem e adquirir conhecimento evolutivo era por meio de um órgão interno, já que eles não podiam e nem sabiam como funcionar em um corpo denso, uma vez que eles eram anjos. Então, encontraram uma saída, tá? Que foi usar o cérebro físico do ser humano. E, assim, eles trabalhariam por meio do cérebro dele, do nossos seres humanos. Com isso, eles encontraram a válvula de escape para se fazerem compreender e desenvolver por meio de nós, que éramos dotados de um cérebro. Algo que estava fora do poder dos anjos ou de Jeová. E isso só foi possível, pois na última parte da época lemúrica, nós, enquanto espíritos virginais da onda de vida humana, nós naquela época, na época lemúrica, né, na última parte, nós não podíamos ver o mundo físico. Não podíamos ver tal como vemos hoje, tá? Então, eles estavam, pois nós estávamos, né, inconscientes desse mundo exterior para nós. O ego, né, nós como egos naquela época, a gente vivia muito mais no mundo do desejo, a gente era muito mais real, mais presente no mundo do desejo. Por quê? Porque nós tínhamos a consciência do sono com sonhos, que é uma característica do período lunar, que era uma consciência pictória interna. E, diante dessa situação que nós estávamos lá na época lemúrica, os espíritos lucíferos, eles não encontraram nenhuma dificuldade em se manifestarem a essa nossa consciência interna. E assim nos ajudaram a nos voltarmos para a forma exterior, a nos vermos, tá? Ou seja, nos ver na região química do mundo físico. A gente tem que pensar bem que os espíritos lucíferos, né, eles não conhecem a região química. Pois, como os anjos, o mais inferior, né, entre as densidades que existem nos períodos, né, que eles conseguiram atingir, né, os anjos, foi na região etérica. Então, eles não conseguem enxergar a nossa região química. Com isso, então, eles nos ensinaram como podíamos deixar de ser simplesmente um escravo dos poderes exteriores e como poderíamos nos converter em nosso próprio dono e senhor, parecendo-nos aos deuses, isto é, conhecendo o bem e o mal. Então, nos fizeram compreender que não devíamos ter apreensão quanto à morte do corpo, já que possuíamos a capacidade de formar novos corpos a qualquer hora,
sem nenhuma necessidade da intervenção dos anjos. Mas é claro que todas essas coisas, os espíritos lucíferos nos ensinaram com um único propósito, que é fazer com que dirigíssemos a nossa consciência ao exterior, para fora. E dessa maneira, eles podiam aproveitar e adquirir conhecimento à medida que nós também íamos adquirindo esse conhecimento, tá? Alguém tem pergunta para fazer? Ainda ninguém levantou mão. Sim, eu tenho. Como que eles adquirem esse conhecimento por meio de nós? Né? Eles habilitaram a gente ao obter conhecimento, para que eles pudessem ter, né? Mas como que se dá essa dinâmica para eles receberem esse conhecimento que a gente desenvolve? Desejo, né? Não, eu vou falar aqui, são duas forças que eles trabalham, tá? Deixa eu tentar responder isso, ver se você consegue entender. Veja aqui, existem duas forças, tá? Que hoje são originados, né, a partir da força sexual criadora, que agem nos espíritos virginais da onda de vida humana. Quais são elas? Tá? A dos anjos, que se dirige para baixo, para a propagação e por meio do amor, forma novos seres na matriz, e os anjos também são portadores, são os perpetuadores da raça. A outra força é dos espíritos lucíferos, os investigadores de todas as atividades mentais. Ele dirige para cima, para o trabalho cerebral, que é a outra parte da força sexual. Não sei como que eles trabalhariam, né, sobre nós. Pela segunda parte, acho que é através da mente, né? Através da mente, que eles são... Eles devem acessar o mundo mental. Porque assim, através dos senhores de Mercúrio, tá? Nessa época, antes, né? A gente tinha os senhores de Vênus, que nos ensinavam o amor, né? A dedicação, essa parte. Mas aí quando entraram os espíritos lucíferos, que eles, com a mente, né? Para eles ativarem a mente, né, a parte mental, aí entrou que nos ajudou com isso, né? Eles viram essa facilidade, os senhores de Mercúrio. Porque aí ele entrou com a parte mental, com a parte né? Mas os espíritos lucíferos, na verdade, acordaram a gente para o ato gerador. Sim. Então, através do ato gerador, que gera uma energia, alguma coisa assim, eles adquiriam algum conhecimento para que eles pudessem evoluir. A intensidade do sentimento. Que é o que eles querem. Não interessa qual é o sentimento. A intensidade do sentimento é que eles eles conseguem se alimentar. Se alimentar. Mas através do ser humano. Eles se alimentam das energias humanas. Sim. Então, assim, como eles não tinham acesso à região química do mundo físico, esse é quando... Porque assim, a gente sabe, né? Que quando uma onda de vida acima ajuda uma onda de vida abaixo, ambos progridem. Então, eles também se beneficiaram nessa ajuda, né? Porque foi uma ajuda. Se a gente for ver bem, quando eles abriram os nossos olhos, apesar de eles serem considerados no popular como malignos, vamos dizer assim, eles fizeram um grande benefício. E nesta ajuda, eles passavam a se alimentar da nossa energia enquanto humano, vivendo na região química do mundo físico, da qual eles não tinham acesso. Mas como eles estavam atrasados, eles precisavam deste aprendizado. Isso, porque eles são mestres na parte etérica.
Por isso que Né? eu falei Então pra é do vocês- éter, não é mental. Por isso É que eu no falei éter. para você também dos senhores de Mercúrio, porque os senhores de Mercúrio, ele vem trazer a parte de sacerdotes, de reis, entendeu? Então essa alimentação, essa força é que ajuda também nos sentimentos de... É a mesma mecânica dos espíritos grupo. É a mesma mecânica. Então, pela experiência, por exemplo, do espírito grupo, que são os arcanjos, né? Eles controlam, né, vamos dizer assim, Um grupo de animais. Um grupo de animais, seja cavalos, né, qualquer tipo de animais. Pela experiência desses animais, o espírito grupo evolui. Então é a mesma coisa dos espíritos lucíferos aqui. Então, eles vieram e nos sugeriram gerar corpos. A maneira que eu gerava corpo, uma maneira deveria ser correta, egoísta, né? Mas de maneira egoísta e tal, ele foi adquirindo a experiência disso. Se ela é boa ou ruim, não, mas ele adquiriu essa experiência que ele não tinha no mundo, na região química do mundo físico. Então, através de nós, pela nossa experiência de gerar corpos no eles mundo se físico, alimentavam disso. ele se alimentava dessa experiência, o ato gerador, o que seja, né? Ele se alimentava, com a nossa experiência ele também evoluía. Ele aumenta a experiência dele também. É mais ou menos essa mecânica. Assim como o espírito grupo, ele não está aqui, exatamente, mas ele está expressa um sentimento. Sim, ele se alimenta de toda essa energia também que é gerada aqui, né? Na época lemúrica ainda, o ser humano não estava com seus veículos físicos completos, ele estava muito mais focado na parte interna ainda. Então havia essa conexão que eu entendi que o Alan comentou. Isso mesmo. Né? Então era fácil a comunicação. Na parte etérica. O bacana dos Uranos Lucíferos é que eles fizeram... A gente vivia sem notar que nós tínhamos corpo físico. Qualquer que fosse ele. Não tinha nem noção que existia. A hora que eles entraram, eles começaram, através do feminino, elas começaram a relatar, vocês têm um corpo físico. Que corpo físico? Nunca vi isso? Não, tem sim, ó. É assim, assim, assim. Aí foi que nós começamos a prestar atenção. Hoje em dia nós temos essa noção que nós temos, porque eles nos ajudaram. No mínimo eles aceleraram a nossa. Eu tenho um amigo que... Ia acontecer, sei lá. Ia demorar muito. Eu tenho um amigo que falou assim, que uma brincadeira lá em São Paulo, ele falou assim, eu acho que o Deus chegou para os anjos Lucíferos e falou assim, gente, não precisa ajudar essa humanidade que está meio devagar? Está muito devagar a evolução deles. Você não pode acelerar um pouquinho? Eles foram lá e fizeram isso. Adson levantou a mão também. Quem levantou a mão? Edson, não foi ele que perguntou? Oi, eu posso fazer a pergunta? Boa tarde. Né? Boa tarde. Me permita uma elaboração da minha parte, se está certo o meu entendimento, por favor. Eu estou Edson, eu não sou Edson. O meu ego sabe, mas eu, Edson, não sei. Então, a personalidade que nós temos é um bloqueio dado junto ao Capinel para que nós não tenhamos acesso ao nosso ego e entendamos tudo isso sem estudo, porque acredito que o nosso ego já sabe de tudo isso. Estamos comendo da fruta também? O seu ego é você. É como você se manifesta nesse mundo, é a sua personalidade. Então o seu ego ele tem experiências desde lá da época de Saturno. Desde Saturno. Então sim, agora, o que te bloqueia não é a sua personalidade. Tá, pode até ser, né? Que te atrasa, vamos dizer assim. Mas é não o que te bloqueia. Que a gente vem sem a gente, graças a Deus, né? A gente vem sem saber o que a gente era, o que a gente fez nas outras vidas, né? Para justamente trabalhar o que nós escolhemos lá no terceiro céu. Como sublimar alguma coisa que eu fiz lá e eu escolhi no meu panorama de vida. Então, se nós estamos aqui hoje é porque nós não temos talvez a capacidade ainda, né, de viver como egos, sem precisar ter o ciclo de renascimentos e mortes. Então,
Ainda nós Acredito que ainda corpos. temos dívidas a pagar, vamos dizer assim. E nós mantemos esse corpo, os corpos nossos para isso. Mas assim, não, sua personalidade, ela não sei se eu estou sendo correto nisso, mas ela não é um bloqueio de você não ter acesso aos mundos superiores. Não, eu acho que eu quis entender errado. Não é bloqueio no sentido de ser impossível ter acesso, mas é um anteparo para que eu tenha que transpor, para que o meu ego, para que eu entenda o meu ego e trabalhe junto para construir minha tríplice alma. Isso. Isso. Se você pensar na mecânica de que você como ego, você sabe o que é correto, mas quando você, através da mente, que está colada no mundo do desejo, você personifica suas ações aqui, né? Você colore isso do seu jeito, teoricamente é onde você começa, que ele acabou de falar aí, né? A distorcer e teoricamente não fazer o que você tem que fazer. Então, nessa mecânica você, teoricamente, você teria que trabalhar sim a sua personalidade, que é a que a gente aprende aqui, né? Na fraternidade, para sublimar os seus maus hábitos, vamos dizer assim, né? Seus hábitos, Mas aí você tem que aí tem toda uma mecânica gigantesca aí, né? Se a gente soubesse o que nós fizemos na vida anterior ou anteriores, Pisando de bola. não adiantaria a nossa personalidade aqui, porque a gente ia continuar vivendo ou buscando uma solução, entendeu? Eu matei alguém, eu quero saber quem eu matei, por que eu matei, você entendeu? Eu acho que a personalidade nossa já é para isso, é para a gente adquirir experiências aqui. Isso. Ou, por exemplo, teu filho, de repente você descobrir que foi teu inimigo na vida anterior. Ou você na vida anterior, você fala, pô, o que eu vou fazer? Vai me matar de novo? Ou eu vou matar ele? Você entendeu? Então, eu acho que a personalidade, eu acho que é esse bloqueio que a gente tem dos mundos internos, né? É para que a gente adquira e preste o serviço que a gente tem que prestar aqui. Mesmo porque a realidade de cada uma das nossas vidas, ela foi toda planejada para que a gente realmente trabalhasse aquelas coisas que a gente escolheu. Então ela é ideal, não precisamos de cargo velho, nada, já chega. Se você trabalhar bem a realidade que foi planejada pelos anjos do destino, você tem toda a possibilidade de realmente cumprir o que você veio fazer aqui. A gente pode mudar a máscara, né? A persona. Também os entendimentos são muito diferentes, né? Quando eu estou no terceiro céu e no segundo céu, eu não estou envolvido com as regiões inferiores do mundo de desejo, né? Então, o meu sentimento lá é puro, é de realmente querer... No terceiro. É realmente de querer evoluir, né? Então, tanto que a gente escolhe os nossos temas, os nossos mapas para vir para esse mundo, às vezes até hard, se não fosse os anjos do destino nos ajudar, né, a não escolher os piores cenários, porque lá a gente está no afã de fazer o melhor. Agora, aqui nós estamos na região química, nós estamos envolvidos com a região inferior do mundo do desejo, então é até uma proteção, até uma proteção para nossa evolução, que a gente não lembre do nosso passado, porque não dá para dizer que a hora que contaminou a gente não vai ter o desejo de vingança. Ou de chegar no cara e falar assim, tá vendo? Natural. Essa vida eu tô sendo melhor que você, tá vendo? Não, mas quem era de outro sexo? Respondemos aí, Edson? Aí chega aqui e enfia o pé na chapa. Eu acredito que o entendimento é o mesmo. Tem de forma devagada no sentido de sair do propósito da queda, e sim simplesmente com a personalidade. Eu acredito que a questão que eu levantei seria, não é impeditivo, mas a ser transposta, né? Porque é ela que apaga tudo, é ela que não deixa você conhecer e dificulta o conhecimento e que você tem que sublimar. Você sublimou, conseguiu através, né, de tudo que a gente está estudando, você consegue ter acesso aos mundos superiores, visíveis, tudo que pode imaginar. Acho que aí também tem a grande diferença entre personalidade e individualidade.
Porque nós estamos aqui para desenvolver a nossa individualidade. A personalidade, ela é uma persona, né? É como a gente se projeta aqui, né? Neste mundo, né? Então, aí, Persona, é isso mesmo. aí está a grande diferença, mas acho que mais alguém ia perguntar. Sim. Acho que é a Terezinha, né? É Terezinha. Diga, querida. Então, também tem que considerar o seguinte: essa capacidade de nós sabermos ou não o que nos aconteceu, o que nós vivenciamos em vidas passadas, então, esse esclarecimento dessa consciência também depende do nosso desenvolvimento. Porque temos que considerar que aqui cada um está no seu grau de evolução. Com certeza, né? Com certeza que tem pessoas que elas renascem aqui já com uma clarividência ou com uma consciência muito mais aguçada do que outros. Então, isso significa dizer o quê? Que quando a pessoa nasce com essa consciência mais evoluída, né, alguém falou assim, aí eu lembro de uma coisa do passado, um filho meu que foi um inimigo. Então, quando essa pessoa que já tem um desenvolvimento espiritual elevado, ao saber disso, ela tem a compaixão e o agradecimento para falar, senhora, graças a Deus que eu estou podendo resgatar e pagar essa dívida minha com essa pessoa, fazendo bem para ela. Eu não sei se eu estou viajando, né, ou se está correto o meu raciocínio. Agora imagina quantas vidas, quantas passagens ela teve e o grau de evolução que ela teve para ter esse privilégio de poder ter alguns conhecimentos e ter esta gratidão, né? É muita evolução. Não tirar proveito, né? Isso que é lindo. Exatamente. Mas é esse ponto assim que eu quero focar, que não é unânime de todo mundo, não tá? Existe os avançados, os esforçados, que têm esse privilégio, né, de terem corrido em vidas anteriores e que estão num patamar privilegiado como, né, os irmãos leigos, os irmãos maiores. Os pioneiros, né? Os pioneiros, exatamente. Eu não sei se quem tinha falado antes do Edson, se ficou... Foi quem? Foi o Diego. Oi, Diego, ficou claro a parte que você perguntou? Sim. Ah, tá bom. Sim. Ficou claro. Eu entendi que é pelo mundo etérico, né? Que eles absorvem as experiências. Isso que eu quis dizer. Isso. Isso mesmo. Bom, então, só vendo aí, então, que os espíritos lucíferos, né, que tinham como objetivo inicial lá que a gente falou, que era abrir os nossos olhos para que pudéssemos conhecer o bem e o mal, que é o que eles se alimentam, né? Que é dos sentimentos lá do mundo do desejo, para que eles possam evoluir. Mas não pensem que todos nós seguimos o mesmo caminho, tá? Na última parte da época lemúrica, somente uma pequena parcela de nós, os lemurianos, que recebemos a iluminação concedida pelos espíritos lucíferos. E essa parcela dos espíritos virginais da onda de vida humana que se tornaram, na época, a semente para 7 raças atlantes. A maior parte dos lemurianos ainda eram animalesca, e as formas habitadas por eles naquela época lemúrica, né, degeneraram como nos selvagens e os antropóides dos dias atuais. Outra coisa aqui que eu acho que a gente não devemos esquecer, que todas as coisas do mundo, elas trabalham para o bem, no reino de Deus.
Mesmo aquilo que é mal transmuta-se por meio de sutilíssimas alquimia espiritual e em trampolim para sempre para um bem maior. Cabe aqui também uma pequena explicação para entendermos qual era a missão de Jeová nesse tempo que viveu-se lá. Ele era responsável em conduzir a humanidade para a frente e para cima até que os seres humanos estivessem prontos para receber mais um passo em sua ascensão em direção a Deus. Mas na época da queda do homem, os espíritos lucíferos intervieram e começaram a participar do desenvolvimento do ser humano. E foi sob a orientação dos espíritos lucíferos que a humanidade tomou em suas próprias mãos assuntos dos quais não tinham conhecimento real, como, por exemplo, a propagação. E como resultado da nossa ignorância em relação às leis cósmicas, foi necessário tomar medidas severas para controlar a natureza inferior. E isso foi feito por Jeová, que ajudou o ser humano a obter controle sobre a mente e o corpo de desejos, dando leis e decretando punição por nossas transgressões. Podemos citar aqui o temor a Deus, quando confrontado com os desejos da carne. Foi assim que o pecado se manifestou no mundo, pois a lei produz o pecado. E a lei é separatista. E além disso, o ser humano deve aprender a fazer o que é certo, independente do medo. Portanto, Cristo veio para ensinar ao mundo que o amor é superior à lei. Esse amor perfeito expulsa todo o medo e emancipará a humanidade de casta, raça, nação futuramente. Alguma pergunta a mais? Para a gente passar para o outro? Fácil, né? Fácil, né? Só a gente começar, né? Tem que começar. Tem que começar de alguma maneira. Eu acho que a gente já falou aqui que existiram espíritos que não participaram da queda. Sim. Né? Que são, se não me engano, são os adiantados. Sim. Né? Eram os pioneiros, isso. Os pioneiros. Os adiantados também, que é só os atrasados aqui. Só nós que caímos, tá? Nós que caímos, isso. Por isso que a gente está aqui hoje. E essa queda, na verdade, não foi a abertura dos olhos ao mundo químico, né? E sim o abuso da força sexual, só para deixar isso claro, né? É isso, né? É isso aí, porque os pioneiros, eles continuaram seguindo as instruções dos anjos para gerar corpos. No momento exato lá, dos astros, como está até no texto, né? Agora, os que caíram, sucumbiram a gerar corpos da maneira como desejassem, vamos falar assim, né? Então, fora do alinhamento dos astros, lá no momento propício, né, que é o trabalho dos anjos, e por si só. Então, gerava corpo e também pela gratificação do sentido. Isso. Então, tinha desejos inferiores das 3 regiões inferiores do mundo do desejo. Eu comecei a fazer isso e gerar corpos, no momento que eu quisesse. O ser humano indiscriminadamente. Essa é a diferença, né? Então, os pioneiros, eles seguiram ainda para e passo ali com o que precisava ser feito. Mas é no momento do ato gerador que o ser humano tem a maior consciência do mundo físico. É nesse momento, nesses segundos, que realmente tem total consciência de estar aqui no mundo físico. Pelo menos naquela época, e por isso que os anjos caídos, né, ou os espíritos lucíferos, conscientizaram a fazer esse ato gerador, porque era nesse momento que mais se conscientizava do outro. Você tinha consciência do outro. Isso, do outro. A pergunta dele é exatamente a dúvida que eu estava falando na outra reunião, né? Então, por exemplo, né?
Então os espíritos lucíferos fizeram bem para a humanidade, sendo que os pioneiros que não caíram conseguiram tomar a consciência de vigília sem cair. Então foi positivo ou foi negativo? Essa era a discussão da semana passada, lembra? Semana passada não, retrasada. Retrasada, mas tudo bem. Então, assim, se ele também conseguiu ter consciência de vigília no mundo, na região química do mundo físico, que esse era o propósito, né? Ele teoricamente não sucumbiu às sugestões dos espíritos lucíferos. Sim. Os que sucumbiram começaram a gerar corpos fora disso, e além do mais, foi onde foi a queda, né? É o abuso da força criadora. Isso. Esse é a queda. Isso. Abusar da força criadora para a gratificação dos sentidos, não só para gerar corpos. Claro que você vai gerando corpo também, né? Mas esse foi o problema. Na verdade... Astúcia, aí veio a Catlândia, né? Tudo que a gente Na verdade, aprendeu lá. os espíritos lucíferos não precisavam desse abuso que depois a gente seguiu. O que eles precisavam, eles já tinham. Quando a gente veio e acordou realmente para a consciência da região química. Então, o que se diz é que foram apenas nós. Tanto que a gente já deveria estar lá na Nova Jerusalém. Talvez uma possível resposta para isso seja que, eu tinha um grupo de pioneiros que não eram, poderiam ser menores, né? Em relação a toda a humanidade. E aí, para que acelerasse a par e passo os que estavam atrasados, né? Ou não eram os pioneiros, né? Que eu tenho os pioneiros, os que estão par e passo com a evolução e os atrasados, nesse bolo todo, né? Então, para que esses par e passo com a evolução e atrasados alcançassem, né, a consciência do mundo, a sugestão dos espíritos lucíferos era para que isso alcançasse lá, que é o trabalho que eles vieram fazer, para que eles teoricamente fizeram. E eles fizeram isso, só que a gente, em vez de aproveitar isso e alcançar os pioneiros, a gente pisou na jaca e ficou ali. E conheceu a região química. O que os pioneiros tinham, né, que não sucumbiram à queda, né? Provavelmente tinham virtudes as quais nós não tínhamos. Sim. Né? Era mais isso que fazia deles pioneiros, né? E aí o efeito dos espíritos lucíferos para eles foi um, e para a gente foi outro que não tinha essas virtudes desenvolvidas, né? E aí a questão é, o efeito sobre nós que não tinha essas virtudes, será que não é para acelerar essa virtude? Né? Com certeza. Tudo que acontece com a gente tem um propósito de evolução, né? Desde que a gente aprenda, aproveite a oportunidade. Em algumas literaturas dizem que são os 7 pecados capitais. Básico. Mas é isso, acho que pelo menos se ficou claro aí, pode perguntar, tá? Não ficou claro, quer dizer. Não ficou claro, obrigado. Bom, vamos ao nosso próximo e último termo Rosa Cruz de hoje. Qual é a significância esotérica de comer o fruto dentro do conceito que a gente está estudando? Quando a gente vê lá no capítulo 3, versículo 1 a 24 do Gênesis, lá é onde se registra a queda do homem. Nesse registro, afirma-se que a serpente tentou a mulher a comer do fruto da árvore do conhecimento. Os ensinamentos Rosa Cruzes, eles mostram que essa afirmação é puramente simbólica e que comer o fruto é meramente um símbolo do ato gerador. E por isso, Jeová declara que as consequências deste ato traria à mulher um parto de seus filhos com dor e sofrimento. No final da época lemúrica, a nossa consciência, lembra que estava focada quase inteiramente no plano espiritual. E toda vez que nós renascíamos como mulher e exercíamos a imaginação, nós dávamos um passo à frente até que descobrimos a forma física. E assim aprendemos, por meio de investigações posteriores,
né? Toda vez que a gente nascia como mulher e com uma imaginação já treinada, né? Notávamos que às vezes quando renascíamos como homem, perdia o corpo físico e este se desintegrava. Enquanto que a mulher, em sua imaginação, ela via o homem exatamente da mesma forma no mundo espiritual. Mas o fato era que toda a perda do corpo denso do homem preocupava enquanto nós mulheres, enquanto o ser mulher. E com isso crescia a busca delas por mais informações. E é nesse ponto que entra os espíritos lucíferos para ajudar a mulher, mostrando que era fácil resolver esse enigma, na ajuda daqueles que renasciam como homens. E mostrava que a mulher deveria exercer a função criadora independentemente dos anjos, e desta forma podia prover corpos quando estes estivessem perdidos, escapando assim da morte. E agindo de acordo com o conselho dado a ela pelos espíritos lucíferos, a mulher garantiu a cooperação do homem e assim nos arrogamos ao direito de usar a força sexual indiscriminadamente. E, devido ao abuso da força sexual criadora, para sentir o prazer material, cristalizou o corpo denso e endureceu o coração humano. E aí fomos exilados do jardim do Éden, isto é, da região etérica do mundo físico. Na verdade, perdemos o contato, né? Perdemos o contato. Nós não conseguimos mais ter a consciência, né? Vamos dizer assim, né? De enxergar a região etérica do mundo físico, onde qual nós vivíamos, lá no que é o Jardim do Éden, né? Que era a região, que era a consciência pictórica. Isso. Né? Então, a partir do momento que a gente abusou e fez isso, né? A gente criou a consciência da região química. Então, saímos do Jardim do Éden. Como é? Eu tenho sempre uma dúvida. Comer o fruto é descobrir a capacidade geradora, mas também é o conhecimento do bem e do mal, não é? Sim. Ele abriu os olhos. Isso, fala um pouquinho disso que eu sempre confundo. É que ele abriu os nossos olhos, né? O Espírito Lucífero, para que a gente pudesse conhecer o bem. Então, o comer o fruto tem esses dois significados. A questão do ato gerador e a nossa capacidade de distinguir entre o bem e o mal. O fruto é o ato gerador. Já é o ato da mente, entendeu? Para mostrar que é aí. É o ato gerador. E onde está o bem e o mal nessa história? De que forma nós começamos a discernir entre o bem e o mal? Quando você começa a usar indiscriminadamente. Ah, tá bem. Tá? Você não tem que enquanto nós éramos lá, os anjos controlavam. Nos guiavam. Então a gente ia para um determinado lugar para poder fazer a apropriação. Né? É que eu não conseguia associar uma coisa com Eu outra. acho que na medida que se fala do ato que a gente... É aquela... Imediatamente você, com o abuso, é como a gente diz, foi um abuso contra uma energia divina, né? Do Espírito Santo. Então, isso já... É lógico que foi a partir daí que isso acontece, né? Essa responsabilidade pesada, um pecado que não tem nem como perdoar, né? Então... É que a partir do momento que você começou a gerar corpos, você não ficou mais par e passo com os auxílios dos anjos, ou seja, você adquiriu a consciência de vigília e você se tornou responsável pelos seus atos. Livre-arbítrio, né? Quer falar alguma coisa, Terezinha? Não, acho que não. Lembrando de que esse abuso, ele permanece na medida em que a humanidade aumentar a consciência
e diminuindo esse abuso da força sexual, a visão etérica também vai começar a aumentar nessas pessoas. Eu penso assim. Mas assim, conhecer o bem e o mal que a gente está falando aqui, Porque quando a gente fala, né, do abuso, do comendo fruto e tal do abuso sexual, fica assim, às vezes, dá a sensação de que ele foi lá no passado. Não, ele permanece. Esse abuso da força sexual, ele permanece nos dias de hoje. E cabe a cada um de nós ir aumentando essa consciência e a responsabilidade de ir refletindo sobre isso aí. Tá, acho que ela ia falar. Só complementando, né? Você conhecer o bem e o mal, a partir do momento que você não é mais dirigido, né? Você tem a consciência dos seus atos, você conhece o bem e o mal. Também. Você faz um ato, A responsabilidade é sua, mas não é mais. Já foi livre-arbítrio aí, eu já comecei a ter o Sempre foi, né? discernimento. Sempre foi livre-arbítrio. Sim, mas Sim, enquanto a escolha gente dos outros que não estava- caíram é um livre-arbítrio. não, desculpa, eu fiquei sim. lá. Tá bom, já entendi. Entendeu? Bom, mais alguma pergunta, colocação? Bom, quando a gente fala aí que nós fomos expulsos do Jardim do Éden, tá? Eu acho que em hipótese nenhuma nós devemos entender isso como uma punição por nossa desobediência, tá? Mas sim como uma proteção necessária. Porque Jeová, ele sabia que nós estávamos agora com a atenção voltada para a nossa roupagem física e envolvidos por um revestimento de pele, vamos dizer assim, né, como fala no texto, mas e separados uns dos outros. E que mesmo percebendo a morte, nós não tínhamos ainda sabedoria para refrear as paixões e regular a relação sexual pelas posições dos astros. Então, o abuso da função produzia o parto com dor. Pois foi nessa época que a nossa força de vontade, né, naquele momento, era tão grande que houve um certo receio de Jeová que nós comêssemos da árvore da vida. Lembra que a gente falou, né? Então, o que é a árvore da vida? Que é a faculdade de regeneração da força vital. Se naquela época nós tivéssemos descoberto o segredo da renovação de nosso corpo vital, seríamos capazes de criar um corpo e vitalizá-lo para sempre. O que teria sido bem pior, caso isso fosse concretizado. Nós seríamos imortais de fato e jamais teríamos sido capazes, né, de aperfeiçoar o nosso corpo denso. Que naquela época, lembra que ele ainda era bem primitivo, tá? Porque nós ainda não tínhamos nem, estava bem antes da época Atlante, né, das raças Atlantes. A evolução do ego, ela depende da evolução dos seus veículos. Se não pudesse obter novos e mais perfeitos veículos por meio de sucessivas mortes e renascimentos, nós ter-se-ia esgotado toda essa vida, né? A máxima diz aí no texto que quanto mais frequentemente morremos, melhor poderemos viver. Então, se fosse, realmente não haveria morte, mas também não haveria evolução, visto que nós não sabíamos e ainda não sabemos como construir um corpo perfeito. Hoje a gente tem o nosso ideal de corpo perfeito, que é o corpo de Jesus, né? Ele é o corpo mais perfeito que a gente tem de ideal hoje. Mas lá naquela época a gente tinha nem sonhado, né? Isso teria sido a maior calamidade possível, porque atualmente a morte, hoje, ela não é uma maldição,
mas a gente pode dizer que ela é uma bênção, quando ela chega naturalmente, pois nos liberta de um ambiente que, de certa forma, nós superamos e de um corpo que nos prende, a fim de que possamos ter uma nova chance em um corpo novo e melhor para aprendermos novas lições. Assim, quando o ser humano arrogou o poder de gerar a qualquer momento, ele foi exilado da região etérica do mundo físico, para que não apoderasse do segredo de vitalizar os corpos imperfeitos que nós tínhamos, né? Que gerava lá e que tornasse a evolução impossível. E hoje nós estamos aqui na região química do mundo físico para aprendermos a conhecer o mundo material e em consequência, né, de repetidos abusos sexuais. E fixamos nossa atenção aqui e o uso crescente do corpo de desejo inferior que endureceu o corpo denso. E com isso, nós começamos a precisar de alimento e de abrigo. E assim tivemos que seguir aprendendo a pensar e agir para suprir as nossas necessidades através da fome, do frio, da dor, das tristezas. E gradualmente nós seguimos aprendendo que a sabedoria é uma dor cristalizada. E é verdade. E que podemos encarar toda essa dor com calma e extrair dela as lições que a cada uma delas contém, sabendo que essas lições, elas são minas de sabedoria para o crescimento e desenvolvimento anímico, pois, por meio dessas lições, aprendemos a ordenar nossas vidas corretamente e aprendemos também a cessar o pecado, pois a ignorância é pecado e é o único pecado. E o conhecimento aplicado é a salvação, e é a única salvação. Portanto, devemos aprender a fazer o uso correto da força sexual para construir um órgão que nos dará a chave para os mundos superiores e nos ajudará a criar por meio do pensamento abstrato. Se agirmos assim, a tristeza e a dor cessarão e teremos então teremos entrado então no caminho para a cidade da paz, a Nova Jerusalém, construindo o nosso corpo-alma. Perguntas? Estamos longe deste processo. É isso só que eu penso, assim, temos muita caminhada pela frente. Que bom! Às vezes mais perto do que a gente imagina. Alguns estão mais perto do que a gente imagina, né? A gente nunca pode dizer assim, eu tô longe. A gente não sabe. A gente ainda está usando a persona ainda, né? Para poder ir em busca disso, né? Eu trouxe aqui um resumo, tá? Disso que acabamos de falar aqui, que os espíritos lucíferos, eles são seres atrasados na evolução da onda de vida dos anjos do período lunar. Como precisam de um cérebro, eles precisavam, né, de um cérebro para evoluir, eles encontraram esta saída quando ajudaram a humanidade a abrir os olhos, que está simbolizados aí por Adão e Eva, para que conhecêssemos tanto o bem quanto o mal e focarmos nossa consciência na região química, um conhecimento que antes não existia, quando a humanidade era inocente e desfrutava da orientação dos anjos, onde se conhecia apenas o bem. Mostraram para nós, seres humanos, que podíamos ser criadores de corpos. E o uso ignorante da força criadora indiscriminadamente, que foi
o principal responsável pela dor, doença e tristeza. Essa liberdade e o gratificar dos sentidos sem a direção dos anjos foram o que se considera hoje pecado original, resultando na saída do Jardim do Éden e que marca o início da jornada da humanidade através do sofrimento e da experiência no mundo físico. Lembrando aqui que muitos irmãos e irmãs não sofreram a queda, como a gente já comentou aqui. Os espíritos lucíferos não são vistos como demônios, mas como um grupo de anjos que atrasou o seu próprio progresso na sua onda de vida e que agora busca evoluir através da experiência da humanidade terrestre. E hoje temos que nos preparar para regressar ao Jardim do Éden, hoje conhecida como a Nova Jerusalém, com toda essa nossa experiência adquirida aqui. Mas ainda estamos atrasados neste caminho. E nosso trabalho aqui é a construção do veículo corpo-alma. Quando a Ângela leu lá no texto, na tela anterior, ela falou assim que a mulher, ela via alguma coisa no homem ou na mulher se perder, né? Pela imaginação. É a mulher, né, pelo uso da imaginação, que toda vez que ela nascia como mulher, ela ia treinando. Isso. O ser humano não é um ser. Ele ia treinando aquilo, treinando. Toda vez que nascia como mulher. Então ela via o homem morrer. É isso? Uhum. É E isso. ela informava o homem. Ela via o homem morrer. Só que o homem sumia da vista dela. É. Porque a gente estava ainda com a consciência pictônica. Então você via morrer e sumia. Ela Então, não entendia, ela não na entendia realidade. isso. Mas a gente Aparecer tem e que. desaparecer. Isso, a gente tem que pensar, lembrar que numa vida você nasce como homem, na outra como mulher. Então todos nós tivemos essa experiência de que como homem aprendíamos a lutar e como mulher Mas o que a ela ia imaginação. falar? Assim, Vamos deixar ele a complementar. mulher ela via alguma coisa se perder. Aí os espíritos lucíferos falaram, você quer ver o que ele perde, né? Vou te contar. Vou te contar, né? Aí o que ela acabou de ler aí, mas aí a pergunta eu acho que ela já respondeu, mas por exemplo, o ego ele é masculino ou feminino? Né? Não tem, né? Não tem sexo. Não tem sexo, né? Então, o ego, né? Não aí tem você sexo. escolhe um corpo aqui, né? Teoricamente você vai ter a experiência naquele corpo, se é o masculino ou feminino, né? Pela E imaginação, lá pela também a vontade. gente nascia homem, depois na outra mulher. Homem, mulher. É Para porque aprender ficou os dois lados. da forma que, se você quiser, você vai entender que o peso, o ônus do problema ficou sempre com a mulher. Ela que via, ela que sentia a dor. É por causa do parto. colo, né? Mas corpo na vital. realidade, sabendo da alternância, né, brincando assim, a mulher fala assim, você vai ver na próxima vida o que é sentir dor a hora de ter o parto. Não, mas lá não tinha. Eu sei, mas eu tô Tinha. falando, traduzindo isso para hoje em dia, mais ou menos esse jogo de poder, né? Você vai sentir, você vai ver. Da mesma forma que eu estou vendo, você também vai ver. Mas vai esquecer. Porque você vai ser homem. Mas o aprendizado é justo Aí o para cara fala eles. assim, É o que eu aprendo. A gente, enquanto ego, nós temos as mesmas chances de aprendizado. Cada um no seu momento, na sua hora, no que tem que aprender naquela vida, enfim. O negócio é o seguinte, quando, ou no esquema evolutivo humano, ou em qualquer outro, a gente aprende que quando alguns caem, uma parte cai, né? Como nós, no caso da humanidade, mesmo em qualquer planeta, qualquer. Ele depois tem a condição, no nosso caso vai para a Lua tal, e depois vai se regenerar e pode, a gente viu o caso de Mercúrio, de Vênus, em que os que tinham sido Lua, afastados, né? voltavam para junto dos seus, ficava tudo igual. Eu estava esperando se alguém ia dizer, isso deve estar acontecendo com os espíritos lucíferos, correto? Correto.
A gente já falou em outras reuniões que os espíritos lucíferos eles já estão voltando. Estão voltando. A fazer parte do grupo dos anjos. Tem alguns em Marte. Na realidade, eles nunca perderam, mas eles Não, mas eu quero dizer, atrasaram. Hoje eles os já atrasados já estão chegando nesse esquema de evolução. É isso que nós já estudamos anteriormente. Se o espírito Lucífero, lá o Lúcifer, o Bambambam, o Big Boss, sacou que a quantidade de dívidas que ele adquiriu é muito grande, se é que isso aconteceu... Um deles, né? Um deles, são vários, né? Então, o problema é baseado no que nós passamos aqui, vida após vida, para tentar sarar, né, desse problema. Eles também, se a coisa é proporcional, o mecanismo é o mesmo, o cara tem um negocião para resolver. É estranho falar isso, mas Você ia falar, se a né? mecanismo é esse... Só para ir preencher, né? Mas, por exemplo, aí mudando um pouquinho, não sei se é mudando de assunto, mas, por exemplo, como que era a geração, só para firmar na cabeça, como que era a geração de corpos na época dos anjos? Nós éramos dirigidos. Sim. E em um certo momento propício, astrologicamente falando, e aí nós estamos falando não só de posicionamento de planeta, mas também longitude e latitude dentro do nosso planeta, né? Sim. Nós nos movíamos para um certo local. Sim. E aí a gente não escolhia, né, qual era o corpo que eu queria procriar, né? Vamos falar assim, vamos gerar o ato e teoricamente gerar um corpo, uma matriz nova. Não tinha sentimento, lembra disso? Porque os arcanjos, eles tiravam o corpo de desejo, o corpo de desejo naquele momento do ato. Suspendiam, né? Suspendiam. Eu estou falando isso porque tem uma parte que a Ângela colocou que o nosso objetivo é ter um corpo semelhante ao de Jesus. Sim. Que é a matriz mais perfeita já construída até hoje, vamos falar mundo, assim. Então, naquele momento dos anjos, eu tinha sempre a união de dois corpos, masculino e feminino, com a melhor capacidade dos dois, no momento propício, para gerar uma nova matriz que seja melhor que os dois. Isso. Sempre melhorando. Sempre Eu gerava corpos sempre melhorando. A partir do momento que eu comecei a gerar corpos fora desse contexto, que foi sugerido pelos anjos, pelos espíritos lucíferos, né? Eu comecei a gerar corpos com sofrimento e dor. Não só de parto, né? Não só da mãe. Mas o corpo gerado também é propício a dores e doenças. É o que a gente estuda, né? Hierarquias, hereditários, bastante. Só que eu não vou regredindo, né? Não. Teoricamente eu preciso... E a gente estuda também na fraternidade que, com o estudo da astrologia, a gente pode gerar uma matriz de um corpo no momento propício melhor. Sim. Certo? Astrologicamente. Astrologicamente falando. Então, astrologicamente falando. Aí seria uma nova matriz, seria um semelhante seu, num local e momento propício. Propício, né? Seria... Propício, Certo? Esse é o que nós deveríamos fazer. Mas a gente não faz, né? Tirando isso, que é o ato criador, pelo seu propósito principal, que é gerar uma matriz melhor, eu não faço isso, né? Ou a humanidade, teoricamente, não faz isso e gera, além de gerar... competência nossa. Além de gerar de uma maneira desenfreada, né? Ainda abusa, né, do negócio. Só para concluir essa parte de geração de corpos, tá? Mas acho que alguém queria falar também. Por último, nessa frase que a gente está aí na tela, agora ela tirou, mas está lá, ó, no segundo parágrafo. Como precisavam de um cérebro para evoluir? Como é que vocês entendem isso? Por exemplo, né? A gente já está falando dos anjos caídos aí, da hierarquia dos anjos. Que eles precisavam de um cérebro para evoluir. Por que eles precisavam? Mas eles não tinham cérebro. Eles não precisavam de cérebro, porque eles não precisavam de um cérebro como nós. Os anjos, né? Os anjos em geral. Qual foi a pergunta, então? Nessa segunda linha aí, tá vendo? Os anjos precisavam de um cérebro para evoluir. Todo mundo entendeu? Por quê? Quem tinha O cérebro? corpo mais denso do anjo qual que é? Vital.
Parte etérica. O etérico, né? Corpo vital, né? Isso, Mas vital. a região química do... É. a Região etérica do mundo físico. Então, para eles adquirirem experiência qual eles precisavam prestar um serviço, primeiro prestar um serviço, uma hierarquia superior precisa prestar um serviço para uma hierarquia inferior, certo? Certo. Então, quem era a hierarquia inferior aos anjos? Nós, né? Nós como humanidade. Então, como que eles conseguiam fazer que nós, através do cérebro, conseguíssemos eles evoluir? Né? Por sugestão. Então, por isso que apareceu como uma cobra, né? Entre a via sacra aqui, subiu pela medula espinhal e aquilo brilhou e ela falou, nossa, como se fosse uma cobra, né? Então, assim, esse cérebro para evoluir, como eles estavam na região etérica, eu só conseguia fazer através da mente, né? Sim, é a única possibilidade, eu não vejo outra. Então eu dava sugestões e aí o ser humano processava com o seu cérebro físico, mente e cérebro. Então a gente não precisa de um cérebro para pensar, né? Mas a gente precisa ter um cérebro para o elo, para fazer o elo de ligação. De ligação. Então é só o ser humano que tinha. Mas de alguma maneira parece que eles, pela própria emoção, por determinadas situações em que a gente vivia, eles absorviam de uma maneira diferente do que nós absorvemos, apesar de usar o mesmo cérebro. Mas eles precisaram de nós Sim. justamente para ter este conhecimento e acessar o que eles, porque eles estavam num patamar entre os anjos e os humanos. Os anjos caídos, eles ficaram no intermédio, então eles nem estavam totalmente livres de precisar desse conhecimento que poderia adquirir com o cérebro. Então eles dependeram da gente neste processo. Vocês concordam que o cérebro é o elo de ligação? Como se fosse a mente para nós? O cérebro físico é o elo de ligação entre os anjos adquirirem experiências através de nós. Porque sem o cérebro você não consegue ligar aqui no mundo físico. Pelo cérebro eu vou fazer o ato. Não vai. Sem o como cérebro, né? Você não, a mente não consegue trabalhar aqui. Talvez por isso mesmo, como os anjos vivem no éter, eles nunca precisaram de cérebro. Agora ele estava perdido aqui, situação. A sugestão para o ser humano, e o ser humano ia lá e fazia o ato, entendeu? Através do... Sugestão. Porque era o cérebro, o ego, é o comunicado do ego, tá? Através da mente, com o mundo físico. Sim. E a mulher tinha mais facilidade para, como é que eu vou falar, aquela conversinha, né? Pela imaginação, ela conseguia entender. Tem uma frase foi o principal motivo dos lucíferos, né? Conseguirem conversar com a mulher. Por causa da imaginação. Que eles buscavam o conhecimento intelectual que faltava para eles por meio do desenvolvimento cerebral da humanidade. Então, eles estavam aquém também no desenvolvimento intelectual, né? Tá, agora eu entendi. Agora, fiquei com uma dúvida aqui. Na época, a gente ganhou a mente, foi na época Atlântica, não foi? O germe da mente. Na época lemúrica não tinha mente. Não, só pros pioneiros. Só para os pioneiros. Sim, eles ganharam. Então, Nós só na segunda metade. Então, se eles vieram se beneficiar da nossa mente, do nosso cérebro, seria só na época Atlântica, né? Não na lemúrica, né? Foi no momento da queda, exatamente. A queda ocorreu no final da época lemúrica, bem no finalzinho. Isso. Tá. E aí começou a época Atlântica, e aí que eles começaram a se beneficiar, é isso, né? Isso. Tá. Ô, Angela, baseado no que você expôs, ninguém forçou nada. Nós. Não, foi só sugestão. Só sugestão. Eles a gente caiu por sugestão. Eles não... Por achar que era coisa que era melhor do que lá. Eles não programaram, vamos fazer isso aqui, os caras vão cair, vão se arrebentar, encher o pé na jaula. Esse não era o interesse dos espíritos lucíferos.
É porque deixa bem claro. Tanto que a gente já devia estar de volta. E a gente não, a gente gostou tanto da Lamaceiro que porque devem chegar para ele e falar, tá vendo o que vocês fizeram? Não. Ó, veja bem, nós só sugerimos. Quem aderiu e achou que o negócio é a própria humanidade. Se a gente fosse obrigado, tivesse sido obrigado, a gente já era inocente. Mas por isso que eles são tidos aqui, com o nosso olhar, como malignos pela maioria das pessoas. Mas nós da fraternidade entendemos que eles não são malignos. Tentou também dar uma enganadinha na gente, né? O efeito da sugestão não era sabido, certo? Eu vou sugerir a humanidade. Foi a mesma discussão que teve lá 2 reuniões atrás. Eu vou sugerir a humanidade. Tem uma sugestão aqui para você adquirir o conhecimento direto e gerar corpos aqui, ó. Serem deuses. É isso? Nosso propósito é ser um deus lá. Isso. Só que é aquilo que eu estava falando, nós não tínhamos estrutura ainda mental, corpo e nada para falar que o escolha de não fazer e desenfrear o ato criador e abuso dele não era sabido. Não. Eu sugeria, ó, você quer? Quero. Ah, não quero. Quero, não quero. Aí eu fiz ou não fiz. Mas alguns fizeram, alguns não fizeram. Não falaram da consequência. Não era sabida. Eles também não sabiam. Não era sabida a consequência. A pergunta Esse era o efeito do livre-arbítrio. Só que o impacto foi tremendo que eu tive que antecipar a volta do Cristo. Foi. Cristo teve que vir antes do programado. O mundo do desejo estava tão carregado que Cristo falou assim, vou ter que voltar aqui antes. O plano de salvação mudou. Né? Não era nem plano de salvação, né? Mas foi um desvio do nosso processo gerado por nós mesmos. Exatamente. Nós colhemos a consequência da nossa escolha. E eu acredito que a gente fez isso muito tempo, porque olha, aí veio épocas, aí veio eras, tudo para nos ajudar. E Cristo é que pagou a conta por nós, coitados. Até hoje a gente precisa dele nos ajudando. Ai, que beleza. Bom, pessoal, assim a gente está terminando aqui com os 2 termos que a gente se propôs a falar hoje. Quem são os espíritos lucíferos e o significado esotérico de comer o fruto. Assim, então, vamos finalizar com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima dessa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze e dominemos todos os temores, que conhecemos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa